Olá, pessoal! Hoje nós vamos encerrar o capítulo 6 do livro Ladrões de Sonhos, de Rick Renner, do capítulo 6, cujo título é Fé e Paciência, um casamento feito no céu. O subtítulo é Regozijando-se na aflição. A lembrança e a iluminação sustentam a paciência, mas algo inesperado sempre acontece e você precisa estar preparado para lidar com isso. Hebreus, no capítulo 10, verso 32, continua: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Quando sair correndo do quarto de oração com a palavra que Deus lhe deu e colide com a zona de paciência, você também fica enredado com as batalhas da vida. Só porque Deus falou com você sobre o seu negócio, o seu talento ou sua carreira, não significa que o sonho que ele plantou no seu coração se manifestará de repente, sem resistência ou adversidades. Você terá de lutar algumas batalhas antes que a visão que você vê com os olhos do seu espírito se torne visível aos olhos naturais. No versículo 32, a palavra grega para luta se refere a combate na arena pública. Quero enfatizar a ideia de pública aqui, porque quase toda luta e sofrimento na sua vida será um espetáculo público. Hebreus capítulo 10, 33 diz: Ora, exposto como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Quando um cristão ouve uma palavra vinda do céu e se levanta para obedecer à visão que Deus lhe deu, essa pessoa geralmente é lançada na arena pública. Raramente as pessoas têm uma luta de fé privada, em particular, enquanto elas executam o plano de Deus para a sua vida. No instante em que o Espírito Santo declara sobrenaturalmente uma palavra de orientação a você, é então que você começa a sair da cadeira de espectador e ir para o palco. Você pode se tornar rapidamente o assunto principal da conversa com seus amigos e família, enquanto todos tentam determinar se você vai fazer aquilo ou não. Ironicamente, se você abandonasse o sonho e nunca tomasse uma posição de fé, ninguém nunca diria uma palavra a seu respeito. Mas assim que você declara, Deus me chamou para fazer isto, a língua das pessoas começam a se mover furiosamente enquanto discutem se estão diante de uma piada sem graça ou de um milagre. A luta que vem a seguir, a luta e o sofrimento é emocional. A palavra grega para sofrimento no versículo 32 é patos, que pode se referir à aflição emocional. As batalhas mais traumáticas são travadas na dimensão da alma, onde suas emoções podem engolir você em um mar de medo, sofrimento ou fúria em uma fração de segundos, se elas não forem colocadas sobre a disciplina do Espírito Santo. Como eu disse, quando reconhecer a rota divina que Deus colocou diante de você e começar a andar nela, terá de lidar com desafios que nunca experimentou antes. Os membros da sua família que no passado o apoiavam, agora podem duvidar da sua capacidade de discernir a direção do Espírito Santo. Alguns podem até duvidar da sua sanidade mental. Muitos podem lhe dizer repetidamente que acreditam que você vai quebrar a cara. Alguns podem até esperar secretamente ver isso acontecer. É durante esses períodos intensos de dor emocional que a paciência se transforma em resistência. Resistência não é apenas a capacidade de avançar com dificuldade em meio ao pântano da vida. Resistência é escolher se alegrar em meio à aflição do sofrimento emocional. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 e 13, Pedro nos exorta a não nos surpreendermos e a não ficarmos chocados quando esses tempos difíceis vierem. Na verdade, devemos nos alegrar neles. Amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos
como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos glorieis e vos alegreis exultando. Você provavelmente está se perguntando: como é possível que eu possa me alegrar quando meus amigos acham que estou louco, minha família tem vergonha de mim e eu me tornei alvo de zombaria pública? Tudo porque estou firmado na palavra que recebi de Deus. Hebreus 12:2 nos diz como nos alegrar na aflição, dando Jesus como exemplo por excelência. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. No seu momento de aflição, Jesus foi iluminado pela promessa da nossa salvação, que viria por meio dele e pelos grandes feitos da fé, pelas poderosas vitórias que conquistaríamos através do seu nome. Jesus suportou grande luta e sofrimento, manteve a paciência e nunca perdeu a fé de que a promessa de Deus se cumpriria. Todo o ser de Jesus foi iluminado pela revelação de que depois da cruz viria a ressurreição e de quando ele estivesse sentado à destra do Pai, a igreja se levantaria na terra para atacar as portas do inferno. Deixe-me esclarecer que não estou defendendo o sofrimento emocional e com certeza não gosto de sofrer, mas a palavra de Deus nos ensina que precisamos decidir em nossos corações nos apegarmos aos nossos sonhos com firmeza, independentemente dos obstáculos, das perseguições ou das aflições que encontramos. O apóstolo Pedro explica o resultado dessa decisão importantíssimo em 1 Pedro capítulo 5, verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Você precisa tomar essa decisão no instante do nascimento de um sonho em seu coração, porque quando Deus lhe dá uma visão, as suas emoções voam e o inimigo sabe disso. Ele também sabe que quanto mais alto suas emoções subirem, mais alta se torna a possibilidade da queda. Portanto, Satanás fará tudo o que puder para que você despenque e fracasse. No entanto, se o dia da iluminação continuar claramente diante dos seus olhos, se você decidir se lembrar das vitórias passadas e se alegrar diante dos desafios que geram tormentas emocionais, o diabo não terá absolutamente nenhum poder sobre a sua vida. Para ver o seu sonho realizado, você eventualmente terá de fincar os calcanhares e dizer: ficarei bem aqui e responderei somente ao que Deus prometeu. Ele nunca me chamou para fazer isto, então ficarei firme e o farei. Não me importa o quanto o fardo possa ficar pesado, o quanto as chamas da oposição possa queimar ao meu redor, o quanto o céu possa parecer escuro. Agarrarei o sonho de Deus que ele me deu e não me moverei até vê-lo acontecer. E louvarei e adorarei o Senhor em meio a tudo isso, venha o que vier. Isso é paciência e resistência, é perseverança. Isto é iluminação que resulta em uma vida de realizações e regozijo. Quando escolhe responder dessa maneira, enquanto persegue seu sonho, você libera a confiança ousada e firme no que Deus transmite com a sua palavra. Essa é definitivamente a maneira como você precisa viver para realizar a vontade de Deus para a sua vida. Pense nisso. Os sonhos são concebidos pela fé em um instante, mas leva tempo para um sonho se realizar. A fé que é mantida firme pela paciência impedirá que os tempos se tornem um ladrão de sonhos em sua vida. O tempo dá a oportunidade para que o crescimento e a maturidade ocorram.
Quando mantiver a fé e a paciência firmemente unidos em sua vida, você sairá através do passar do tempo perfeito e íntegro. Vê Tiago capítulo 1, verso 4. Equipado para andar na plenitude do seu sonho. Se você trabalhar com o tempo, ele não trabalhará contra você. Como você está trabalhando com o tempo para aproveitar a oportunidade e se preparar para que seu sonho se realize plenamente? No que diz respeito a fazer o sonho acontecer, você não pode fazer a parte de Deus e ele não fará a sua parte. Se quiser que o seu sonho se realize no devido tempo, você precisa fazer a sua parte, dando passos para se mover na direção do seu cumprimento. O que Deus lhe disse para fazer? Você desenvolveu hábitos diários para continuar se movendo firmemente em direção a esses sonhos? Se você perdeu o senso de propósito, é porque parou de perseguir seu propósito. Reacenda a sua fé lembrando a si mesmo o sonho que Deus lhe deu e depois tome uma atitude que o impulsione na direção de seus objetivos. Ficar ocioso e deixar sua mente vagar em fantasias gera impaciência e descaso. Esses padrões de pensamento o colocarão no poço da lama da amargura e da ingratidão, que é o declive escorregadio que, por fim, leva à complacência espiritual. Pense em 3 coisas que você pode fazer para expressar sua gratidão pelo que Deus fez por você e para se reviver a paixão pelo que Ele preparou para a sua vida. O combate da fé é parte do processo para desenvolver o vigor espiritual necessário para permanecer forte e andar no sonho que Deus lhe deu. Se você estiver enfrentando várias dificuldades, considere tudo isso como motivo de alegria, sabendo que à medida que você permanecer na fé, andar em amor e se firmar na prática, se tornará durante a jornada, em meio às dificuldades e lutas, a pessoa que você precisa ser a fim de tomar posse das promessas que Deus lhe deu. Faça uma pesquisa rápida das suas dificuldades atuais e depois se alegre. A graça de Deus é maior do que qualquer desafio que você possa enfrentar. E aqui concluímos o capítulo 6. Até o próximo vídeo.